pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Beleza aí? Então vamos lá, mais um vídeo do canal Aviões e Companhia, mais um assunto, tá? E o que a gente tem para hoje? Hoje, pressurização. Pressurização de um avião, tá? Por que existe a pressurização no avião? Para que isso no avião? Bom, para começar, existem aviões que são pressurizados e outros que não são pressurizados, ok? Então, um avião que não é pressurizado, ele não é pressurizado porque ele voa em altitudes mais baixas que os outros aviões que voam em altitudes elevadas. Por exemplo, um avião que voa aí a 5.000 metros de altitude, 6.000 metros de altitude, ele não necessita pressurização. Tá? Lembrando que existem aviões para todos os fins. Tá? Nosso exemplo é um avião comercial de grande porte, que é pressurizado. Então os aviões que voam acima de 6.000 metros, eles são pressurizados, ok? Então, para entender a pressurização, vamos voltar um pouquinho e entender o nosso planeta, a atmosfera, tá? Então, temos aqui o planeta Terra, ok? Esse mesmo, planeta Terra. A atmosfera, ela é o quê? Ela é a camada de ar que envolve o nosso planeta, certo? A atmosfera é o ar que nós respiramos, é um conjunto de gases que formam o ar. E nesse conjunto de gases nós temos aí 22% do oxigênio que nós precisamos, ok? Também a atmosfera, devido àquela camada de ar toda em cima do planeta, ela forma a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o peso do ar em cima da Terra, em cima da gente, ok? Então a gente pode começar a entender um pouco mais agora a pressurização do avião, tá? Então, o avião voando a 10.000 metros, 12.000 metros, ele está acima de uma certa camada de ar. Lembrando que embaixo é o peso maior de ar, ou seja, a pressão maior, pressão atmosférica maior, ok? Conforme a gente vai subindo, a temperatura vai caindo, a pressão atmosférica vai caindo, o nível de oxigênio também vai caindo. Aí sim, precisamos de alguma coisa no avião para que nós possamos ter essa atmosfera, esse ambiente que tem aqui embaixo, lá em cima do avião. E é por meio da pressurização que a gente consegue isso. Ok? Então, para isso que é a pressurização. A pressurização é o quê? É a gente ter o ambiente atmosférico que nós temos aqui embaixo, ou próximo do nível do mar, digamos assim. Seja um ambiente de 1.000 metros, 2.000 metros, é um ambiente que todo mundo está acostumado. Okay? Um ambiente atmosférico. E isso dentro do avião, para a gente poder voar confortavelmente. Certo? Bom, pessoal, então ficou claro aí a necessidade da pressurização no avião. Ok? Então, agora vamos saber como que o avião é pressurizado. Tá? Lembrando que existem vários tipos aí de sistemas de pressurização com o único objetivo, que é a pressurização da cabine. Tá? Então a gente vai ver um tipo de sistema de pressurização que é usado no Boeing 767 e é aí o sistema atual dos aviões de grande porte. E para mim, na minha opinião, é o sistema mais fácil também de entendimento, porque ele é eletrônico. Tá? Os sistemas mais antigos, eletropneumáticos, eram mais assim, complicados de entendimento. O eletrônico é muito mais fácil. Ok? Então, para começar, para se obter a pressurização numa aeronave, é necessário que a aeronave seja toda fechada. Tá? Então, portas de passageiros, portas de compartimento de carga, compartimento eletrônico, tudo tem aí um selo que vai fazer a vedação das portas. Okay? As áreas pressurizadas são a cabine de passageiros, os compartimentos de carga, embaixo do avião, e também ali o compartimento eletrônico, onde vão os computadores na aeronave. Então, o que é necessário? O ar para a gente fazer a pressurização, tá? Uma fonte de ar, que são os motores. Tá? Os motores é que vão mandar o ar para a aeronave para fazer a pressurização. Aviões e Companhia, vídeos 33 e 34. Dei uma olhada depois, falando sobre o sistema pneumático, onde vem esse ar na aeronave, ok? Então, o ar vindo dos motores, ele vai passar pelo ar-condicionado do avião, que é um outro sistema do avião,
sistema de ar-condicionado. Esse ar vai ser tratado e injetado para dentro da fuselagem, certo? Então, aí nós já temos o ar entrando na aeronave. Ele não vai ter por onde sair. Então, nós temos aí já uma pressão dentro do avião. Está nascendo a pressurização, certo? Ok? Agora sim, o controle da pressurização. Esse ar ele vai sair por um único lugar. Um único lugar na fuselagem, que é por onde vai ser feito o controle dessa pressão dentro do avião. Tá? Então, essa parte do avião que sai o ar, ele tem uma válvula. Uma ou duas válvulas, dependendo do avião. Tá? Então, no nosso caso aqui, nesse exemplo, uma válvula de controle de pressurização, que é a chamada outflow valve. Válvula outflow é a válvula que controla a pressurização. Nada mais é do que uma válvula abre e fecha. Tá? Então, restringindo-se essa abertura, varia-se a pressão dentro do avião. Varia o controle da nossa pressurização. Ok? E o que vai comandar a pressurização é um processador eletrônico, localizado na central eletrônica do avião. Nesse avião, são 2 controladores. Cada controlador vai fazer o controle da pressurização, o outro está ali de reserva. Tá? Esse controlador ele vai controlar a válvula, tá? Para fazer a pressurização adequadamente. Esse controlador ele sabe a pressão interna do avião e sabe a pressão externa também, através de outros instrumentos do avião. E sabendo-se isso, ele tendo o valor dessas pressões, ele faz o controle da pressurização. Ok? O piloto vai ter ali o controle, um painel de pressurização, onde vão ser inseridos alguns valores. Por exemplo, o valor da altitude do destino do avião. Porque todo mundo sabe que cada aeroporto tem uma altitude. O aeroporto em Santos, ali 0 metro, 30 pés, sei lá. Tá? São Paulo, 2.400 pés. Tá? Brasília, eu acho que 3.000 e alguma coisa. Então, isso tem muito a ver com a pressurização. Porque quando o avião for pousar, ele vai despressurizar o avião, vai estar quase todo despressurizado. Então o controlador eletrônico precisa saber a altitude de destino. Okay? Que a gente vai ver no painelzinho daqui a pouco de controle de pressurização. Ok? Bom, então nós já temos aí o nosso sistema de pressurização. Né? 2 controladores eletrônicos, sendo que um vai controlar o sistema todo, o outro fica de reserva, em caso de falha do outro processador. Certo? E se falhar os 2 processadores, se eles falharem os 2 processadores, aí nós temos um terceiro sistema, que é o sistema manual do controle de pressurização. Ok? Então seria aí um terceiro motorzinho elétrico na nossa válvula outflow, que possui 3 motores elétricos pequenininhos, que fazem ela abrir e fechar, modular. Ok? Ela fica em várias posições, de acordo com a necessidade que o controlador mandar a válvula ficar. Tá? Então, um controlador, um motorzinho elétrico, o outro controlador, outro motorzinho elétrico. E o terceiro, o comando manual. O comando manual, o piloto vai selecionar quando ele perder os 2 sistemas automáticos. Então fica aí um sistema reserva para que não se fique sem o controle da pressurização. Certo? Esse seria o plano C do avião para o controle de pressurização. E se tiver algum problema com a válvula lá atrás e ela travar fechada? Imaginem só o avião voando, sangria dos motores, mandando ar para o avião vai explodir, não vai? Entrando no ar, fração de segundos, minutos, vai encher e vai explodir. Iria explodir. Claro que o avião tem uma proteção quanto a isso. São as válvulas de pressão positiva. As válvulas de pressão positiva, elas protegem a fuselagem do avião contra uma sobrepressurização. Ok? Então elas ficam instaladas na fuselagem, como a gente vai ver logo mais, e elas têm o valor de pressurização e vão abrir com um valor X de pressurização, que é acima da pressão normal. E uma segunda válvula com um valor um pouco mais acima também, como redundância. Okay? Então essas são as válvulas de alívio de pressão positiva. Elas protegem
a integridade do avião, a fuselagem. Elas não têm nenhum controle elétrico, tá? É mecânica mesmo, mola e diafragma, ok? Não existe controle elétrico. Elas são testadas periodicamente para se certificar que elas vão funcionar quando for preciso, ok? Nas manutenções periódicas do avião. E vamos a mais um problema agora. E se faltar a pressurização? Como a gente vê nos filmes aí, abrir um buraco na fuselagem, uma bomba, tá? Coisa que a gente vê nesses filmes aí, que a gente sabe que tem muito exagero. Mas, vamos pegar como exemplo aqui uma bomba que explodiu, abriu um buraco na fuselagem. A gente vai ter uma despressurização explosiva, tá? Então, os passageiros têm aí poucos segundos de vida, e os pilotos também. Então, para isso, os aviões são equipados com máscaras de oxigênio de emergência. Todo mundo já ouviu falar aí nas viagens, máscaras de oxigênio cairão, tá? Então, esse oxigênio, ele é um oxigênio de emergência, suficiente aí para 12 a 15 minutos, que é o tempo suficiente para o piloto descer o avião para uma altitude que não se necessita mais da pressurização, certo? Então o piloto vai descer aí para 11 mil pés, que é o padrão, e fica todo mundo aí respirando normalmente, ok? E aí é outra história para o avião pousar, certo? Então é isso daí. O sistema de pressurização basicamente é esse. O sistema de emergência, de oxigênio de emergência, é um outro sistema que pode ser até tema para um outro assunto de aviões e companhia, ok? Então, vamos ver mais agora aí no 767, mais alguns detalhes do sistema de pressurização. Essa daqui é a outflow valve. Tá por aqui que o ar sai, só por essa válvula que o ar sai. Então ela fica fechando e abrindo, controlando a quantidade de ar que sai. A válvula de controle de pressurização. Esse avião só tem uma. Tem aviões maiores que tem duas dessas válvulas, uma na frente e outra atrás. Ou duas atrás, dependendo do avião. Aí, outflow valve, válvula de pressurização. Cabine de comando, o painel de controle de pressurização fica também no painel superior, painel overhead. Esse aqui é o painel de controle de pressurização. Então a gente tem aqui o seletor dos computadores que estão fazendo o controle da pressurização. O avião tem dois computadores automáticos. Ele está agora no computador número 1, Auto 1. Tem a opção do Auto 2, se houver uma falha. E o controle manual, tá? Aqui nós temos uma luz de falha. Aqui o controle manual da outflow, aquela válvula que a gente viu lá, a válvula de controle de pressurização. E aqui é a posição dela. Agora com o avião no solo, ela fica na posição open, tá? Aqui close, aqui open. E o ponteiro indicando ela toda aberta, full open. Lembrando que essa válvula sempre vai ficar modulando, trabalhando para lá e para cá de acordo com o voo, tá? Altitude, etc. E aqui é a altitude do destino que o avião vai. Então, por exemplo, estamos em São Paulo. Quando o avião decolou de onde ele veio, no checklist ele colocou aqui 2.460 pés, que aqui está em pés, tá? Equivalente a 800 metros mais ou menos. Então, o avião saindo, por exemplo, vai sair daqui agora para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é mais ou menos 0,30 pés com relação ao nível do mar. Então vai ser colocado 30 aqui, ok? Então, aqui é o seletor da altitude do aeroporto de destino. E aqui a razão de pressurização. O ideal é ficar nesse índice aqui, é o normal. Ok? Então tá aí o painel de controle de pressurização. Embaixo do painel nós temos esses três indicadores aqui, que é para o monitoramento da pressurização do avião. Então, esse aqui é o indicador de pressão diferencial. Em voo de cruzeiro vai ficar aqui 8 e pouco, próximo à faixa amarela, que é o nível máximo do avião. Aqui é a altitude de cabine, como se fosse a altitude do avião, só que é dentro do avião, tá? A cabine de passageiros, cabine do avião todo.
E aqui a razão de subida e descida da pressurização. A razão de subida e descida da cabine de passageiros, não do avião, da cabine de passageiros. Então, os instrumentos para se monitorar a pressurização. Estamos aqui no compartimento eletrônico da aeronave e aqui embaixo que se localiza os dois controladores de pressurização. Então, nós temos um controlador aqui, ok? E o outro do outro lado, ali no outro rack, logo mais ali. Então, o que esse controlador ele tem aqui? Ele tem na face dele uma tomada de pressão. Para quê? Para ele saber a pressão interna da aeronave e fazer o controle da pressurização. Também o controle, o conhecimento da pressão externa da aeronave vem para ele através de um outro computador, tá? Que vai fornecer para essa informação, para ele poder fazer o cálculo e o processamento da pressurização. Okay? A gente tem aqui alguns botões de auxílio à manutenção, dizendo se tem alguma falha, botão de verificação geral, reset de falha, teste das lâmpadas, dos LEDs, olha lá. Cada LED desse aí é como que aconteceu a falha e o provável componente que falhou. A gente tem aqui controlador, motor da válvula outflow, seletor, etc. Okay? Então, o controlador do sistema de pressurização, os dois controladores. Na fuselagem, parte dianteira, a gente tem ali as duas válvulas de alívio de pressão positiva e uma válvula de pressão negativa. Pessoal, esses dois círculos aí são as válvulas de alívio de pressão positiva, tá? Que protegem o avião contra uma sobrepressão de pressurização. E aquela quadradinha é de alívio de pressão negativa, tá? Então aí as duas de pressão negativa, ou melhor, pressão positiva, as válvulas de alívio. As portas de colete de carga, todas as portas de acesso de área pressurizada, todas as portas de passageiros, serviços, tem um selo aqui, um selo interno aqui, que fica assentado por dentro, fazendo a selagem da pressurização, a vedação. Okay? Esses selos são inspecionados periodicamente quanto à integridade. Bom, pessoal, então é isso aí, sistema de pressurização bem resumido, tá? No caso aí do nosso 767, espero que tenha ficado um pouco claro aí para vocês, tá? Então, se você gostou do vídeo, coloca um likezinho aí, ok? Indica para um amigo e eu fico por aqui. Ouça em comentários, eu sei que muitas dúvidas podem ter surgido, vai nos comentários, ok? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.